foi o tirano Alexandre de Moraes que disse cabeças vão rolar. A planilha da PF colocando Moraes, Toffoli e Viviane na mesa ali do Banco Master. O documento acaba revelando que os magistrados e a advogada, Piriguete, eu gosto de chamar de Piriguete só por raiva mesmo, tá, gente? Eu não sei se era Piriguete, não. Ocuparam assentos patrocinados por Daniel Vocaro em Jantar de Gala. E se alguém ficar chateado de eu xingar a Viviane Bassi Moraes, pode falar nos comentários. Eu acho justo que eu não chame de Piriguete alguém que está ganhando 129 milhões, até porque não se sabe, não se tem registro de putas roubando tanto do povo brasileiro como a Viviane, e as putas podem ficar ofendidas. Uma planilha em posse da Polícia Federal revela que os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além da advogada, essa Piri que eu estou falando aqui agora, Viviane Bassi de Moraes, ocuparam uma mesa patrocinada pelo Banco Master durante um evento em Nova York. Qual evento? O evento que eu estava lá xingando cada um deles. O jantar de gala ocorreu em novembro de 22. Eu tenho os vídeos, tenho as fotos. Alexandre de Moraes correu de mim. Eu estive lá na frente do hotel. Falei: se você é homem, vem aqui fora e vem me prender. No restaurante Fasano, como parte do Lead Brazil Conference, do Dória. Segundo as informações, o dono da instituição financeira, Daniel Vocaro, financiou o espaço denominado 2 Banco Master. Estava assim, 2 Banco Master. Ou seja, o lugar estava reservado 2 Banco Master, ele era para Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e a Vivi. A organização do evento acomodou os ministros e a Piri advogado, ao lado do empresário Nelson Tanuri. A Polícia Federal aponta Tanuri como sócio oculto do Banco Master, exercendo influência por meio de estruturas societárias complexas de fundo de investimento, que nós já falamos aqui para vocês. À época do jantar, Vocaro já acumulava investigações por fraudes em fundos de pensão e uma ordem de prisão expedida em 2019. Os nomes citados na planilha aparecem no centro da crise que atinge aí a instituição financeira do Banco Master, e a investigação detalha que o escritório da Piri, advogada Viviane Bassi, firmou um contrato de 129 milhões para defender o Banco Master, sem nunca ter feito isso. Paralelamente, Dias Toffoli vendeu sua participação no Tayaya Resort para um fundo controlado pelo cunhado de Vocaro, que é o pastor Zetel, ex-pastor da igreja de Lagoinha. E aí a gente tem a imagem do Brazil Lead Conference e a planilha. E eu quero mostrar para vocês essa imagem. Olha aí. Essa é a imagem da planilha. Então tá ali. Banco Master. Consegue ver ali a imagem? Isso. Dá pra ver tudo. Então, Banco Master 1, Daniel Vocaro, Michel Temer, Marcela Temer, Henrique Meirelles, João Dória, Bia Dória. Aí depois, no 2, Banco Master, ou seja, mesa 2, que também estava como Banco Master. Então lá estava Alexandre de Moraes, Viviane Bassi de Moraes, Dias Toffoli, Roberta Rangel, que é a ex do Dias Toffoli, né? Que é mulher, mas não é... Advogada do Master. Advogada do Master. E aí depois na mesa 3, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Simone Morato, Joaquim Levy. Bem, quando é que foi esse jantar aí, Alan? Foi no Lead Brazil Conference aqui de Nova York. 22 de novembro de 2022, certo? Eu estava lá. Foi logo após as eleições, grandes eleições de 2022, as eleições presidenciais, que eles comemoraram. Que eles estavam ali comemorando. Que eles tiraram, descondenaram um corrupto. Como é que era? Vencemos o bolsonarismo, não era isso? Exatamente. É o momento do derrotamos o bolsonarismo, né? Que o ministro Barroso, que saiu correndo, né? Que declarou logo após. Mané, né? Desculpa, o perder Mané, o derrotamos. O perder o Mané foi nessa época aqui, foi em Nova York. Derrotamos o bolsonarismo, foi nessa época, mas foi no Brasil, foi num evento da Uni, quando o Barroso se titulou ali como presidente do STF, que o STF é uma força política, que pela Constituição não é. É uma força judicial, é a alta corte constitucional do judiciário brasileiro, mas eles se arvoraram para essa questão política. É bom se falar pelo contexto das constituições ocidentais, para você ter força política, para você fazer políticas públicas, programas públicos de governo, discricionários, conforme a sua vontade, você tem que ser eleito pelo povo e ter um mandato, que no caso normal é um mandato de 4 anos. Esses ministros de Supremo, eles têm mandato e são eleitos pelo povo? Não. Por que eles fazem essas decisões políticas? Quantas vezes o Gilmar Mendes não falou para o Lula, dando mensagem, recado ao Lula? Nós que te botamos aí
na presidência da República. Eles perderam completamente aquela falsa moralidade. Agora é a honestidade da ilegalidade. Então, estavam ali, sim. Todos os ministros estavam ali, no lead do Dória, botaram de volta o Lula na cena do crime. Por quê? Porque Bolsonaro estava combatendo esse sistema. Estava contra, indo pelo melhor do Brasil, dando liberdade econômica, desburocratizando, menos Brasília, mais Brasil, menos impostos, as estatais dando lucro, baixando o número de homicídios, da criminalidade no Brasil. Não, eles quiseram botar lá e foram comemorar. Então, eles estão junto com esse Vorcaro desde lá de trás. Foi essa a felicidade. Por isso que a gente vê ali do Vorcaro sempre enaltecendo. Quando saiu da reunião com o Lula, ele disse: foi ótima a reunião. Me trouxe o presidente do Banco Central e outros ministros para falar comigo. Isso numa conversa que foi declarada agora, demonstrada agora com a esposa dele. Enquanto do outro lado ele reclama do Bolsonaro. Bolsonaro está sempre demonstrando, pode ser por qualquer momento, bastidores, questões antigas, todas as condutas dele. Bolsonaro postou uma crítica que a Caixa Econômica Federal estava contestando uma relação, uma negociação com esse Banco Master. E aí o Vorcaro acionou os seus asseclas, né? o Ciro Nogueira, para fazer com que o Bolsonaro retirasse um posto que ele estava batendo no Banco Master lá atrás, sem saber dessa corrupção toda, sem saber desses negócios todos. Então, o sistema se voltou contra todos nós, contra o melhor para o Brasil, e estavam ali comemorando já todos vinculados a esse Banco Master. E já deviam estar ali, né, cruzando as mãos ali. Teremos agora pela frente tudo para poder se esbaldar como oligarquias, para se beneficiar do Brasil, que se exploda os brasileiros. Essa é a reunião dessas pessoas. Olha, Ramagem, Moraes e Toffoli nesse encontro, Sicário envolvido. Foi o tirano Alexandre de Moraes que disse: cabeças vão rolar. Mas é só coincidência. Ele estava querendo dizer do quê, né? Do jornalista que acabou de saber, do mercado, porque, né? Ou do sicário ele... que tentou suicídio. Não, acho que ele estava contando com o sicário. Aqui é tudo no grau especulativo, mas a gente age dentro da lógica e dos acontecimentos. Olha, cabeças vão rolar quando a gente sabe que, depois que ele derrotou o bolsonarismo, inventando crimes, passando por cima da Constituição, numa crueldade com o povo brasileiro, estava querendo agora se manter como grande ditador. Aí eles descobriram que a própria Polícia Federal, o Banco Central, estava ali com o mercado financeiro, levando para a imprensa, para a Globo, para Malu Gaspar, já começaram, olha, vão acabar prendendo. Só que, naquela loucura deles, esses canalhas agem de forma inteligente, dentro da sua crueldade, dos seus ilícitos. Eles iam trabalhar como? Para debelar essas informações. Pelo que a gente estava vendo do Vorcaro, ele tinha um núcleo de intimidação, que seu capanga, seu jagunço, como eles falaram ali, que tinham que mandar jagunço para pegar aqui o Alan nos Estados Unidos, é esse povo que a gente está lidando. Estava querendo quebrar os dentes do Lauro Jardim. Será, Alexandre Moraes, que cabeças vão rolar? É o quê? Vai prender esse pessoal todo, os jornalistas, o pessoal do mercado financeiro? Ou vai brindar o Daniel Vorcaro com todos esses crimes? A gente já viu que é o que faz, ainda está vindo mais relatórios. Agora, o André Mendonça, como a gente está colocando, que se proteja, que seus caminhos sejam guardados. É a próxima pauta? Sim. Por que acontece? Os senadores Girão, Eduardo Girão, e o Magno Malta estão pedindo à Polícia Federal análise de reforço na proteção do magistrado e relator do caso do Banco Master no STF, que é o ministro André Mendonça. Eles estão solicitando à Polícia Federal a avaliação de medidas adicionais de segurança para o ministro André Mendonça, e no ofício que eles enviaram ao diretor-geral da corporação, André Rodrigues, os parlamentares estão afirmando que os fatos revelados pela Operação Compliance Zero indicam a existência de uma estrutura criminosa complexa com elevado poder econômico, atuação organizada e capacidade de monitoramento e intimidação. Nos documentos, os senadores registram preocupação com a integridade física, inclusive, do ministro André Mendonça, abre aspas, diante da dimensão do esquema investigado, fecha aspas. E ainda, segundo os senadores, o Senado recomenda, abre aspas, cautela e a eventual adoção de reforço na proteção, fecha aspas. O receio é o caso que não haja um único ex-capanga de Vorcaro, ou seja, o medo dos senadores Eduardo Girão e senador Magno Malta
é de que não haja apenas um sicário, um Luiz Felipe Mourão, mas que haja ainda outros que nós não saibamos, porque ele não trabalhava sozinho, então o medo agora é que André Mendonça assim, não possa nem sequer pegar um voo particular ou coisa do tipo, que só ande de voo normal, e inclusive os nossos próprios seguidores aqui, para não deixar para depois, né? A gente vai ler depois, mas é bom colocar esses comentários que tem a ver com o momento agora, né? Que foi o caso da Raquel, que fez aqui um superchat de $10 canadense dizendo: Ministro André Mendonça, é melhor enviar a família para fora do Brasil, reforçar a sua segurança e mudar a sua rotina. O Brasil não é para amadores. Ramagem para ministra da Justiça. Alan para ministro da Comunicação. Ela mandando um abraço aqui do Canadá. Obrigado, Raquel. Mas é verdade, Ramagem? Não dá para brincar com isso aí, Ramagem. Olha, você não precisa ser investigador para ter um bom senso de perigo, certo? Do que acontece no Brasil e no mundo. Você viu quantas vezes tentaram matar o Trump nos Estados Unidos? O que acontece no mundo? Inclusive o pessoal falou, a bala que o Trump virou, o pessoal falou assim, Khamenei, a bala que você atirou não pegou. O próprio Trump colocou dessa forma, tentaram me matar aqui, a gente está respondendo. No Brasil, é diferente? Quantas vezes a gente já viu os aviões explodirem, né? O avião caiu em Santos, presidenciável dentro de avião, helicóptero caiu, desde lá de trás, com Ulisses Guimarães. Aqui eu não estou fazendo a questão de análise de direita e esquerda, não, mas realmente diversos acidentes misteriosos acontecem. E aí a gente vê a questão do Celso Daniel, sequestrado e morto, e Jair Messias Bolsonaro, que foram matá-lo numa campanha presidencial, com sequelas até hoje, está aí preso injustamente, colocado na cadeia, calado por esse grupo criminoso. Então é lógico que tem que ter essa cautela toda, essa cautela, inclusive, do Vocário preso, porque vai ter que explicar, cadê? Tem que ter o ministro André Mendonça, inclusive, tem que fiscalizar esse procedimento que está apurando essa morte desse sicário. O apelido do personagem é matador de aluguel, que ganhava R$1 milhão desse grupo do Master. É lógico que ele tinha equipe em volta. É lógico que a equipe está se desfazendo, mas a equipe desse, inclusive tinha policial federal no meio disso tudo. Então é um momento de cautela e é um momento de rigor, porque tudo foi demonstrado. Ontem ficou muito claro que eles inventavam criatividade, inventavam crimes contra todos nós da direita, e que não há. Qualquer estudante de direito, no mínimo análise de conjunto probatório, sabe que tudo foi atropelado, não há, enquanto que agora os crimes, desde o INSS, o Master, com vinculação ao Planalto, ao PT, Lula, Lulinha e o PT Bahia, e 2 ministros do STF, mais um ministro do STF, sabe-se lá quantos mais ministros de uma Suprema Corte vinculados a esse criminoso de alta periculosidade, utilizando o cargo público para salvar esse tipo de pessoa, ou seja, de um esquema que destrói completamente o sistema financeiro nacional e ataca a integridade física das pessoas. Então, é esse sistema que a gente está junto. E aí, Alan, eu entro na questão do PGR, Procurador-Geral da República, o Ministério Público Federal diante do STF, o Paulo Gonet. Paulo Gonet sempre tão diligente e deixando passar que o Ministério Público, pela Constituição, a função nobre do Ministério Público é ser o fiscal da lei, se a lei está sendo aplicada corretamente, titular da ação penal. Uma ação penal não anda sem provocação do Ministério Público, é o órgão acusador. Ele deixou o Alexandre de Moraes fazer todas as atrocidades contra a direita. Isso é fácil demonstração, qualquer advogado sabe disso. E diz qual ainda, contestou bastante. Agora, nessa questão do Banco Master, a decisão do ministro André Mendonça deixa muito claro a desídia, no mínimo desídia, do PGR. O ministro André Mendonça deu um prazo de sexta-feira de 72 horas. Ele não cumpriu o prazo, ainda pediu dilação de prazo para decidir, e quando decidiu, o PGR, no seu parecer, para levar o ministro, decidiu que não havia ali perigo iminente, nem necessidade dessas prisões, desse grande gangster, que está, inclusive, atuando contra a integridade física das pessoas, em clara obstrução de justiça e continuidade delitiva de crimes. Ou seja, esse Paulo Gonet foi colocado ali, primeiro que a função dele é para ser um controle, para que não tenha abusos de uma Suprema Corte, de um órgão judicial. Ele foi colocado ali para blindar e deixar fazer as atrocidades desses ministros do STF. Então esse Paulo Gonet, ele é partícipe, ele é cúmplice,
ele é coautor, é mais um que não é apenas impeachment. Esse cara tem que ser preso. E eu me lembro, Alan, que no governo Bolsonaro ele chegou a ter conversa com o presidente Bolsonaro, ele queria ser PGR do Bolsonaro, se apresentava como um grande cristão. É esse tipo de pessoa. Por isso, tomem cuidados. Não é? Tomem cuidado, não é apenas com o cristão, com tudo à volta. Está cheio de raposas por aí que a gente tem que identificar e saber contra quem a gente está lutando.